Olá, somos a JW Móveis. Nesse vídeo eu vou estar mostrando um pouco sobre nosso trabalho, nosso serviço, nosso dia a dia, mostrando nossa rotina, como entrega de móveis, indo até a casa do cliente para fazer serviço de montagem. Esse aqui eu estou indo até a cliente para fazer a montagem e o serviço de instalação de um armário de cozinha. E aí, espero que vocês gostem do nosso vídeo. Vamos estar cada vez mais postando mais e mais conteúdos no nosso canal. E como vocês podem ver aí no dia a dia, sempre quando eu vou para o cliente só para efetuar a montagem do móvel, fazer tipo de serviço, eu vou de Uber Moto, saindo de Nova Iguaçu. Vocês vão ver o nosso dia a dia, conhecendo os locais, nessa caminhada. Como vocês podem ver aí, Nova Iguaçu, na Via Dutra tem bastante coisas, a rotina é bem legal, a viagem é bem maneira e através disso eu passo por algumas coisas no dia a dia, vejo às vezes acidente de moto, acidente de carro, batida, muitas das vezes acontece alguma coisa no meio da minha viagem. Então, por esses e outros motivos eu queria estar mostrando no dia a dia como a gente faz o nosso trabalho. Vocês podem ver aí nas ruas, vocês vão ver prédios, lugares que o pessoal conhece bem, no meio do caminho, como empresas, fábricas de cimento. Nessa viagem eu saí de Nova Iguaçu e vou até Queimados em Nova Cidade. E lá eu começo a fazer o meu serviço e a viagem dura mais ou menos uns 15 minutos. Porém no vídeo está um pouco acelerado e a gente vai mostrar essa viagem um pouco mais reduzida do que isso. Como é pela Dutra é um pouquinho mais rápido, mas se for por dentro, de Nova Iguaçu já demora um pouquinho mais para chegar em Queimados. Mas pegando a Dutra é um caminho mais rápido, dependendo do horário, porque quando é o horário do rush, é aquele horário que o pessoal está saindo do trabalho, já é um pouco mais complicado de chegar em 15 minutos. Aí chegando em Queimados, a entrada de Queimados é um local bem legal, mas muita gente não gosta de ir por conta do perigo. Mas se for falar de perigo, a gente fala de todo o Rio de Janeiro, que está passando por momentos complicados, como a gente vê aí nos jornais, coisas ruins acontecendo em todo lugar, E se a gente for olhar para o perigo, a gente não trabalha mais. E o intuito desse vídeo também é isso, mostrar o dia a dia do nosso trabalho, como a gente lida com as situações e também trazer um pouco, acredito que muita gente passa por isso quando vai para o seu trabalho, quando vai para a sua empresa, quando vai fazer um serviço na casa do cliente, sempre enfrenta dificuldade, mas o importante é que no dia a dia a gente consiga trazer o nosso ganha-pão para casa, chegar bem, com saúde e sem nada nos acontecer. Então, chegando em Queimados, aí houve umas complicações, porque o Waze estava nos mandando por um caminho, estava mandando a gente até atravessar a passarela. Aí a gente entra na loja, nessa hora tinha até um carro da polícia que ficou olhando pra gente, e a gente pegou essa ruazinha perto do centro.
íamos pegar a esquerda aí, que era por onde ele estava mandando, nessas lojas, íamos pegar a esquerda, só que o motor Uber viu que não tinha a rua de paralelepípedo, então a gente voltou, teve que voltar. Aí era pra a gente atravessar essa calçada e atravessar a passarela. Aí a gente teve que fazer a volta. Aí o Waze ainda estava mandando o Uber Moto pela passarela. Só que não são todos, né, que fazem isso. E a gente foi lá e deu a volta, fez o certo, que é o correto, né? Foi lá para pegar o viaduto. Aí a passarela que estava mandando a gente entrar e atravessar, né, pro outro lado. Acontece às vezes de, não sei se é por costume, não sei se tinha alguma rua ali antes da passarela e tava mandando a gente ir pela passarela. Ali em Queimadas tem umas lojas, uns quiosques, né, que fazem um ponto de venda, né, pra, tipo uma feira. E aí a gente já chegando no viaduto conseguimos fazer essa volta tranquilo, né, fazendo o correto, que é atravessar o viaduto e não a passarela. Depois de até ver esses dias aí no jornal, uma reportagem sobre motos, né, na passarela que causam acidentes, que podem bater nos pedestres. Então o correto é isso mesmo. Quando a gente chegou na casa da cliente, vocês podem já devem saber, Queimadas é bem complicado, como eu mostrei aí, o Waze mandando pela passarela. Quando eu cheguei no local, ainda faltava 700 metros para chegar no cliente. O cliente me passou o endereço, chegando no local, não era o local da casa do cliente, e aí eu tive que parar de gravar o vídeo para resolver esse assunto, ligar para a cliente, conversar com ela para saber onde era o local. Ela me enviou a localização dela e graças a Deus a gente conseguiu chegar melhor, conseguiu chegar mais tranquilo. Fica mais ou menos, eu acho que deu errado o endereço porque a casa dela fica numa rua de barro, uma casa no alto e a rua de barro ainda, eu acho que não tem no Waze, e aí deu um pouco antes. Era a mesma rua, mas bem distante. E aí já é o local do serviço. Eu já tinha instalado esse armário. Como houve as complicações, eu acabei esquecendo de gravar o início da instalação. E aí eu consegui agitar a câmera por esse ângulo. Como vocês podem ver, a gente está colocando o segundo armário para ser instalado aí na casa da nossa cliente. E ajustando o armário, como vocês podem ver. A gente passa pelo processo até chegar à casa do cliente, e quando chega a gente tem que entregar o serviço com excelência, com qualidade, deixar o móvel bem alinhado. Ali nesse móvel a gente pode ver que ele ficou bem alinhado nessa parte lateral um ao outro. Por quê? Na lateral eu coloco os parafusos, um trabalho limpo, para que o cliente fique satisfeito, não tenha nenhum problema, né? Que a gente não precise voltar na casa do cliente, entregar o serviço completo com qualidade. É bem complicado o nosso serviço. Para quem estiver começando, quer entrar na área, eu aconselho assistir os nossos próximos vídeos, porque eu vou estar fazendo mais vídeos de curso, é grátis mesmo, não precisa pagar nada. E aí nesses vídeos você vai conseguir visualizar como iniciar uma montagem do zero, né? Como montar um móvel com qualidade, que é o que o cliente pede. Não adianta você ir até o cliente e não saber montar e fazer o cliente perder tempo. Não adianta você começar de qualquer forma. E como vocês podem ver, eu no nosso canal vou estar ensinando vocês também mais pra frente com os vídeos
de qualidade para vocês pegarem o passo a passo e tá ingressando na área, porque é uma área muito boa, é uma área que só cresce, todo mundo precisa de mão de obra, de serviços de montagem, de serviços de qualidade, primeiramente. Então eu aconselho não começar de qualquer forma, começar já com material de qualidade, começar sabendo o que está fazendo, e é por isso que eu vou estar disponibilizando essas aulas para vocês sobre montagem de móveis, de instalação de móveis, de outras coisas que podem aparecer no caminho, né? Porque, como em outras áreas, é uma área que vai abrindo um leque total, né? Desde montagem do móvel, reforma, manutenção, venda. Então eu aconselho que vocês entendam sobre o produto, entendam sobre o móvel, porque muita gente sai fazendo de qualquer forma. Às vezes é tanto parafuso que a pessoa pode se confundir e aí se complicar, porque às vezes o parafuso parece ser o mesmo, mas o tamanho é diferente, o milímetro é diferente. Então você não pode simplesmente colocar qualquer parafuso em qualquer lugar, senão você pode acabar colocando o maior no lugar do menor e estourar o móvel. Como fazer para alinhar o móvel, fazer a instalação do móvel, usando o nível sempre, né? Porque às vezes no local onde colocam-se a cerâmica pode estar torta, e aí fica a critério do cliente, né? Tem cliente que quer seguir a linha da cerâmica, mas às vezes, se você seguir a linha da cerâmica, seu móvel vai ficar desnivelado, e aí você sempre dá a opção para o cliente para poder deixar esse móvel no nível, né? Deixar no trinco, né? No trinco que é para estar. E aí o cliente decide na hora se quer deixar alinhado a cerâmica, mesmo ela estando desalinhada, ou se ela quer deixar o móvel nivelado. Por que eu não aconselho deixar na linha da cerâmica? Complicações, porque o móvel ele tem que estar nivelado, senão ele pode ficar empenado e começar a se soltar automaticamente. E finalizado o nosso trabalho, estamos indo de volta para casa. Na volta foi até meio engraçado, teve um rapaz, eu ainda não tinha começado a gravar antes, que foi brincar, né, porque o motorubi era conhecido dele, aí até assustou um pouco a mim e ao motorubi, porque ele veio de moto, né, chegou e falou, passa lá, perdeu, passa a moto. Aí quando o motorubi foi dar uma freada, viu que era amigo dele, aí, só que eu não conhecia. Eu não aconselho a fazer muito esse tipo de brincadeira, porque dessa vez ele encontrou um dono de loja de móveis e não um policial, e não alguma outra coisa, alguém armado, né? Porque esse tipo de brincadeira pode acarretar muitas complicações, tanto para quem, né, tá na moto, quanto para quem tá fazendo a brincadeira. Então eu não aconselho fazer esse tipo de brincadeira nunca, porque alguém pode ter uma reação errada e acabar tendo problemas, né? Eu sou um cara calmo, olhei para ele e percebi que era brincadeira na hora, mas muita gente não pode não levar na brincadeira. E continuamos a viagem. Foi quando eu comecei a gravação. Se eu soubesse que isso ia acontecer, eu já teria começado a gravação antes, para poder gravar e mostrar para vocês o que aconteceu de fato. Depois ele até ficou meio sem graça assim, porque eu olhei para ele viu que eu não gostei da brincadeira e segui em frente, né?
seguir em frente. Acontece, as coisas acontecem, mas não é legal. Não é legal, não aconselho a ninguém brincar dessa forma, né? Mesmo sendo conhecido, por mais que ele tenha um conhecido ali na frente, ele não conhece quem está sendo o passageiro, né? Poderia acontecer algo pior nesse tipo de situação, né? Não digo da minha parte, mas digo que nem todo mundo faria o que eu fiz, que é ficar de boa, tranquilo com a situação, né? Tem gente que tem mais maldade. Como vocês podem ver aí, mudando de assunto, o caminho é bem bonito, né? Tem a serra ali, dá para sentir um pouquinho de paz no caminho, vendo essa vista, vendo um céu limpo e mostrando para vocês que a viagem, né, em Nova Iguaçu, Queimados, tem umas empresas ali na Dutra que você pode estar parando, né, para estar adquirindo coisas, produtos, e conhecendo mais, né, por onde você está andando, porque muita gente não conhece, né, a Via Dutra, e isso é uma parte só. Que você anda na Dutra para fazer viagens e outras coisas, é um meio de acesso, para quem não conhece, São Paulo, Rio de Janeiro e outros estados, entendeu? E vai embora, se eu não me engano, até em Minas, se não me falha a memória, de um estado para o outro, uma viagem, e é uma viagem muito legal, para quem não fez ainda, né? É bem bonito de se ver, para quem vai de carro, para quem vai de ônibus, né? É bem legal, é bem interessante a viagem. Mas para quem gosta, né, de conhecer lugares novos, de ter uma vista boa, tem lugares que lavam a nossa alma. Continuando, estamos finalizando aí a nossa corrida no dia a dia, já chegando perto do Atacadão, perto da Granfino, né? Granfino, que é uma empresa muito grande, uma empresa muito boa, e daí eu estava indo buscar a minha esposa para poder ir para casa. Espero que tenham gostado do nosso conteúdo, do nosso dia a dia de trabalho. Esse aqui é simplesmente um vídeo que é de começo, então ainda me sinto um pouco nervoso, mas mais pra frente aí eu vou estar me acostumando melhor, vou estar me adaptando melhor, trazendo mais conteúdos para vocês, e principalmente o de montagem de móveis, né? O curso para vocês estarem aprendendo e também curtindo um pouco, porque é um serviço que vale a pena tanto para quem só quer assistir, fazer uma coisa ou outra em casa, saber o que é certo de se fazer, o que não é, e trazer o melhor, né? Porque às vezes as pessoas querem fazer por conta própria, mas ainda não sabem como fazer. Vocês fazerem o melhor, né? Não fazer as coisas de qualquer forma, instalações de qualquer forma, enfim, entre outras coisas que a gente vai estar ensinando aqui no nosso trabalho, para você fazer o melhor na sua casa e ter o melhor tipo de serviço, caso você não queira fazer, nos contratar, né? O nosso número é 219-6563-8917. Você entra em contato com a nossa empresa, agenda o seu serviço, pede o seu orçamento, pede o seu móvel, e quando você pede o seu móvel, ele chega no mesmo dia ou até em um dia útil, né? Dependendo do dia que você pedir, se for um final de semana, ele chega em até um dia útil. E vocês podem adquirir guarda-roupas, sofá, cama, colchão, que a minha empresa ela trabalha dessa forma. A gente trabalha com montagem de móveis, entrega dos móveis e venda dos móveis, né? Fazemos isso diariamente,
né? Às vezes nem sempre com venda, às vezes nem sempre com montagem de móveis e às vezes nem sempre, né, com instalações. Mas a gente está sempre no dia a dia com um tipo de serviço, né, dependendo do que o cliente quer. A gente está aqui para atender o melhor na área de móveis para vocês. Quero um guarda-roupa, quero um sofá, seja qualquer tipo de móvel, nós temos todos no nosso catálogo. A gente entrega na Baixada Fluminense, frete grátis, e em outras áreas fica em aberto o cálculo do frete. E daí a gente vai sempre estar mostrando o nosso dia a dia para que vocês estejam mais perto do que a nossa empresa oferece.